pessoal, e hoje eu estou aqui com uma companhia especial, a Roseli Belo Vieira, consultora de imagem, né, com análise facial, não é isso? Isso mesmo. Trabalha há mais de 9 anos aí na área, né, gente, quase uma década, também é psicanalista e muito mais. Essa mulher aqui é maravilhosa. E aí, tudo bem? Oi, Carole, tudo bem? Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui na Sessão Carole. Obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom também, estou muito feliz de ter você aqui, né? Ela que está fazendo aí minha consultoria de imagem, tá, gente? E, Roseli, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, né? O que é a consultoria de imagem? Eu acredito que muita gente já conhece, né, esse tipo de trabalho, mas muita gente também é curioso, também não sabe, né? Quer conhecer um pouquinho mais. Gente, então vamos lá esclarecer o que é a consultoria de imagem, porque hoje a gente tem tanta informação que acaba ficando confuso. A consultoria de imagem, ela vai conciliar o seu desejo de imagem com a sua essência e os seus objetivos. Por isso é algo muito importante, porque a imagem não é só a aparência. A imagem, a gente até brinca que tem o ABCD da imagem. Então, a imagem, ela tem a aparência, ela tem o comportamento, a comunicação e a presença digital. Todas essas questões são importantes e o consultor de imagem precisa dar conta de todas elas. É verdade, faz total sentido, né, Roseli? E assim, você que é especialista nessa área do rosto, né, na verdade a única aqui em São Luís, certo? Conta pra gente sobre esse seu diferencial aí na consultoria de imagem. Muito bem. Desde quando eu comecei a atuar na consultoria de imagem, né, eu comecei a estudar consultoria de imagem, a minha primeira formação foi em 2016, então em 2017 eu já estava atuando, minha primeira formação foi 1 ano de consultoria. Eu sempre achei importante a gente poder pensar na questão do rosto, e não só na consultoria do pescoço para baixo, porque o rosto, Carol, é a sede da nossa identidade. A gente conversa com o outro e se conecta através do rosto. No nosso rosto tem o quê? O triângulo da beleza, que é olhos e boca, que também é chamado de triângulo da comunicação. Então, não só a boca, mas os olhos revelam muito, né? Se a gente está triste, se a gente não está. Você vê que até a coloração pessoal, a gente passa os tecidos, os drapes, e a gente percebe qual é a diferença que faz na pele do rosto, porque o rosto é, de fato, a parte mais importante. E aí, eu fui estudar, e estudei primeiro o visagismo, que é algo bem importante. Depois, estudei o Face Tele, fiz uma pós-graduação. Tenho vários cursos, né? Sim. Todos eles estudam muito isso. Estudei a morfopsicologia e hoje eu tenho meu método que chama Beleza Essencial, que tem a ver com a nossa essência, porque o rosto revela quem nós somos. Então, na análise facial que a gente estuda, que a gente trabalha com o nosso cliente, a gente estuda o cliente em 10 tipos de análise só do rosto. E dentro dessas análises está a questão dos traços faciais, que eu sempre gosto de colocar os que as pessoas mais gostam. Os traços faciais, nós temos 6 traços faciais: testa, sobrancelhas, olhos, nariz, boca e queixo. Nossa, então a gente analisa esses traços, né? No frontal, no perfil, no estático, eles parados, e no dinâmico, quando a gente sorri, quando a gente fala, como é que esses traços faciais, né, se mobilizam. A gente também estuda os aspectos de envelhecimento, que a partir de 25 anos a gente já começa a envelhecer. A gente estuda e identifica o perfil comportamental da pessoa, que é algo muito importante. E a gente também analisa os aspectos de força e suavidade. Então, que traços no rosto eu tenho que me fazem ter mais força e aqueles que me trazem mais suavidade. Porque no rosto também, a maioria das pessoas tem o que no rosto? O ruído de imagem. Aquela famosa cara de quê? Cara de boazinha, cara de metida besta, né? Cara de brava, cara de triste. E assim, para além do rótulo, é legal você falar isso, o ruído de imagem é algo que a gente traz, mas é algo que não precisa estar no primeiro plano, mas ele está no primeiro plano. É algo que é tão forte que ele está no primeiro plano, às vezes até encobrindo e escondendo outras qualidades que você tem. Então, geralmente, quem tem cara de brava é porque tem muita força. Mas certamente essa pessoa tem outras qualidades além da força. Ela pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa justa. Que outras características ela tem e a gente pode colocar todas essas características para chegarem juntas. Destacar essas outras características e não só deixar a força. Né? Alguém que tem cara de triste, por exemplo, que geralmente tem um olhinho caído para baixo, isso mostra que essa pessoa é sensível. Mas dependendo do conjunto, esse olhinho caído vai fazer com que ela fique com cara de triste, de cansada. E essa delicadeza é prima irmã
da fragilidade, da fraqueza. Tem que usar ao seu favor, né? Então, a gente precisa trabalhar as outras características que essa pessoa tem para chamar a atenção dessas outras características. Por isso, a consultoria de imagem, ela é temporal. Né? Então, você faz uma consultoria de imagem nesse momento da sua vida para quê? Qual é o seu objetivo? Daqui a 5, 10 anos, você pode ter outro objetivo de imagem. Né? Então, eu me aposentei, né, há uns 3 anos, eu era funcionária do judiciário. Sim. Eu ministrava muita palestra para magistrado, para servidor, dei palestras em vários tribunais do Brasil, inclusive no TST. Então, eu tinha muito mais roupas formais do que eu tenho hoje, porque se eu vou dar palestra, ministrar cursos no ambiente formal, eu preciso estar adequada. Alinhada, sim. Então, hoje eu já tenho bem menos roupas formais do que eu tinha à época. Então, a consultoria de imagem é um retrato desse momento presente. Verdade. Por isso que tem tudo a ver com o autoconhecimento. Com certeza. Nossa, que legal. Tudo isso que a Roseli falou, né, gente? Porque, assim, não tá ligado só à imagem em si, mas sim na nossa personalidade, o momento que a gente está vivendo. E é muito bom a gente encontrar profissionais assim como você, né, que tem todo esse embasamento, né, tem tudo bem aprofundado, que a gente vai mesmo com confiança, né? É por isso que eu tô fazendo contigo, porque eu tenho confiança em ti. Obrigada. E a consultoria de imagem, gente, é algo muito importante, porque a gente vai estar trabalhando com a sua imagem. E a gente se auto-influencia tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Verdade. Então, quando a gente se olha no espelho, o que o espelho revela pra gente? Como é que a gente vai se sentir? E qual é o sentimento que eu quero que as pessoas tenham ao meu respeito? Sim. Então, esse autoconhecimento que vai proporcionar mais autoconfiança, mais autoestima e melhorar a nossa autoimagem é muito importante. Então, é alguma coisa muito séria. Então, eu não quero que a minha cliente seja igual a mim. Não, eu quero que ela consiga ter o melhor dela, a melhor versão dela. Então, a gente vai trabalhar juntas para você se sentir bem consigo mesmo e estar na sua melhor versão. Que bacana. E assim, Roseli, muita gente, tenho certeza que muita gente também tem curiosidade em relação às cores, né? Você falou um pouquinho aqui sobre as cores e tudo mais, mas pode contar um pouquinho pra gente qual que é a influência na roupa, né? As cores na nossa roupa, assim. Dá uns exemplos, assim, pra gente. Muito bem. Vamos falar primeiro, gente, que a cor tem 2 questões muito importantes que às vezes as pessoas confundem. Uma é a psicologia das cores. Sim. Tá? Então, cada cor, a psicologia fala que tem uma questão. Por exemplo, o vermelho. O vermelho é a cor do quê? Do fogo, da paixão. É a cor que mais chama atenção, é a cor que mais faz com que os nossos olhos precisam ter mais esforço para a gente enxergar. Por isso, diante de todas as cores, a cor vermelha vai chamar a atenção. Sim, é verdade. Né? Isso tem a ver com a psicologia das cores, tem a ver com o nosso momento aqui no Brasil. Em outra cultura, em outro país, o vermelho pode ter outro tipo de significado. Tá? E isso é muito importante a gente saber, e a consultoria de imagem tem que saber disso. Sim. Uma outra questão é a coloração pessoal. Então, na coloração pessoal, a gente vai identificar qual o melhor tipo de vermelho que fica em harmonia com a sua pele. Sim. É outra coisa. Será que esse vermelho está em harmonia com a minha pele? Então, a gente precisa o quê? Fazer o teste de coloração pessoal. Porque o teste de coloração pessoal, Carol, essa pergunta é muito importante, ele não é um método contemplativo, de eu olhar a pessoa e dizer, acho que fulana é dessa palheta. Não. Ele é um método comparativo. Então, a gente vai comparando qual tecido fica melhor e vai trabalhando por exclusão. Então, a gente compara 2 tecidos, exclui um e fica com o outro. Vai trabalhando e assim por diante. E assim a gente já vai chegar na estação, que são as 4 estações, né? Verão, inverno, primavera, outono, e vai chegar no sobrenome da cor, né? Por isso é que são 12 estações ao todo. E aí é sempre importante dizer, porque sempre as pessoas fazem muita confusão. A coloração pessoal, ela trabalha com harmonia. Sim. Mas nem sempre a gente vai querer harmonia, tá? Então, a coloração pessoal trabalha com harmonia, palavra-chave. Mas a consultoria de imagem trabalha, para além da harmonia, ela deve trabalhar, se não trabalha, deve trabalhar com o equilíbrio e com a disruptura, se for o caso. Então, equilíbrio. Eu estou muito tristinha, por exemplo, e aí eu quero botar uma cor que chegue um pouquinho mais. Ela nem precisa estar na minha cartela, isso vai me trazer equilíbrio. Vou dar um exemplo. Rosa choque não está na minha cartela de cores. Mas se eu tiver um pouquinho cansada e eu tiver algum evento para ir, eu boto uma maquiagem e eu quero que a roupa chegue antes de mim mesmo, tá? Então eu posso botar um rosa choque, isso vai me trazer
equilíbrio. Sim. Eu tô cansada, eu tô tristinha, mas aquela cor vai chamar um pouquinho mais de atenção. Ou ela pode ficar tão destoante, né, da minha cartela que ela pode gerar uma disruptura. E essa pode ser a minha intenção. Então, a gente sempre tem que pensar na intenção para a gente poder tirar proveito de tudo, inclusive da coloração pessoal. Porque a coloração pessoal não é para te restringir, é para você identificar as cores que vão estar em harmonia com a sua pele, com a cor, com o subtom da sua pele. E às vezes há uma grande confusão das pessoas. Então, a cartela fala de harmonia, mas para além da harmonia, tem o equilíbrio e a disruptura, que às vezes a pessoa quer. Que legal, Roseli. Nossa, bem interessante tudo isso que tu falou, né? Sobre as cores, sobre o equilíbrio, né? A gente tá aí às vezes um pouquinho abatido, um pouquinho cara de cansado, chega lá, a roupa chega antes da gente, isso é muito bom. E assim, tem mais alguma curiosidade sobre esse mundo da consultoria de imagem para contar pra gente? Gente, e ainda sobre cores. Eu sei que algumas pessoas dizem por aí que a cor é o elemento de maior impacto na sua imagem. Não é, gente. Não é. Nunca foi. A cor é o terceiro elemento de design. Atenção, nós temos 5 elementos de design principais, que são linhas, formas, cores, textura e volume. Nessa ordem. Primeiro as linhas. Vamos pegar esse livro? Então, primeiro as linhas. Aqui a gente tem linhas retas. Essas linhas retas fazem uma forma, que é uma forma quadrada, né? Então, primeiro as linhas, depois as formas, depois as cores. Então, a cor é o terceiro elemento de design. Nunca foi o primeiro, tá? Ela é importante, mas o primeiro elemento são as linhas. Por isso as linhas chegam mais alto. Então, essa roupa aqui dela, ó, tem linhas retas, tá? E isso faz da roupa um pouquinho mais formal, né? Sim. E aí a gente precisa estar atento a isso. Todo consultor de imagem, ele tem obrigação de conhecer os elementos de design. E é com isso que a gente trabalha. Porque os elementos de design estão presentes em tudo. Desde o nosso cabelo, o nosso rosto, né? Como é a sobrancelha de Carol. Aqui é reta e aqui é inclinada, tá? Então, elemento de design. Linhas, formas, cor, textura e volume, né? Então, por que o ursinho de pelúcia é macio? Porque a textura dele é macio. Por que um couro croco, né, de cobra não é macio, ele é caraquento? O que isso significa? Quando você olha um couro, isso implica em força. Eu ia falar isso porque eu aprendi na minha aula de consultoria de imagem, gente. Né? Já o ursinho de pelúcia, a maciez implica em suavidade. Então, a gente sabe ler, isso são códigos universais. Tanto faz eu estar aqui como estar no Japão, a leitura dos elementos de design, que são códigos universais, são os mesmos. Muito bom, Roseli. Nossa, muito legal conversar contigo e, assim, aprender mais e mais, né? Já vi que algumas coisas já aprendi, né? Viu? Ela é uma boa aluna. Uma boa aluna. É isso, gente. A consultoria de imagem, ela tem 2 questões que eu acho bem bacana. Ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Porque esse autoconhecimento vai, né, ressoar na gente e a gente vai acabar pensando muita coisa. E a outra questão é de que, assim, quando você está fazendo uma consultoria de imagem, está prestando uma consultoria de imagem, você está passando seus conhecimentos intelectuais para outra pessoa, né? Então, você tem que ser didático o suficiente para a pessoa poder conhecer e saber andar sozinha. Ela não vai virar uma consultora de imagem, mas ela vai andar sozinha. Quando ela estiver com o dossiê dela, ela já vai saber quais elementos de design são importantes para esse momento da vida dela, porque tal cor, essa tal cor é equilíbrio, essa tal cor é harmonia, essa aqui pode ser disruptura. Então, são questões que a cliente vai aprendendo e nunca mais vai esquecer. Oh, obrigada. E antes de a gente se despedir aqui, né, o tempo é curtinho, queria até conversar mais e mais contigo aqui, mas queria que tu mandasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente aqui no Sessão Carole. Olha, gente, a sua imagem é muito importante. A sua imagem é um recorte do momento atual da sua história. Então, tenha cuidado com ela. O poeta Caetano já disse que quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, cuide da sua imagem. E tenha sempre o cuidado de não querer ser uma cópia de outra pessoa. Não tem problema nenhum a gente querer se inspirar em outro, mas a gente não pode ser diferente de quem a gente é. Você é uma pessoa única e a sua imagem merece ser única, alinhando o seu perfil comportamental, que é muito importante, o seu desejo de imagem, a sua essência
e os seus objetivos. É isso aí, obrigada. Eu que agradeço.